Olá, está começando mais uma edição de O Vale Entrevista e hoje nós entrevistaremos o secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, o Paulo Guimarães. Então vamos lá! Olá, está começando mais uma edição de O Vale Entrevista e hoje nós contamos com a presença do secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Paulo Guimarães. Muito obrigada por ter aceitado participar do nosso quadro, secretário. E bom, na última semana, foi feito o anúncio da construção da ponte estaiada aqui em São José, que gerou bastante repercussão nas redes sociais e fora delas. Por que a gestão acredita que esse modelo de ponte é a melhor solução para a região? Na verdade, a escolha da modalidade da construção da ponte, ela tem a ver com alguns critérios. O primeiro deles é a economia. O que acontece? Como você tem uma limitação muito grande de espaço ali, não vai ter nenhum tipo de desapropriação, por exemplo, e a gente já tem empreendimentos ali nas 4 esquinas da rotatória do Colinas, o método construtivo tradicional, que a gente chama de caixão perdido, que é o que a gente utilizou em todos os outros viadutos da cidade, ele demandaria uma ponte muito maior. Então, para a gente conseguir fazer essa ponte, por exemplo, um método construtivo tradicional ampliaria em 120 a 150 metros, cada uma são 2 pontes, na verdade, Então, teria uma ampliação de 120 a 150 metros de cada uma das rampas da ponte. E aí isso, por si só, devido à quantidade de materiais e tal, aumentaria o custo da ponte. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a questão ambiental. Como ela é uma ponte suspensa, ela tem pouco contato com o solo. E ali a gente vai ficar em cima do córrego do Vidoca. Então, como ela vai ficar por cima, então o impacto ambiental, aquelas questões de licenciamento são muito menores. E o terceiro motivo é a própria intervenção durante a obra. Essa é uma obra, a obra tradicional, o que você faz? Você interrompe o fluxo de veículos e constrói as estruturas de baixo para cima. Esse tipo de obra é feito de cima para baixo. Então, como ele vai ser feito? Vai ser construído o arco primeiro, e aí você começa a fazer a construção das rampas, e o maquinário vai seguindo as suas etapas de construção pela própria rampa do viaduto. Então, mais ou menos assim, ele começa, faz a primeira parte da rampa, aí o maquinário sobe, lança a segunda parte da rampa, aí o maquinário sobe nessa rampa e ele vai andando, são uns carrinhos que a gente chama. Então ele vai construindo a ponte e pendurando ela pelos estais. Então são os 3 principais motivos da escolha desse modelo de ponte ali para aquele local. Entendi. E houve muitas críticas em relação ao valor da obra e também ao fato de não ter havido uma discussão prévia com a população. Por que não houve esse interesse por conta da gestão? Na verdade, esse é um projeto que está pronto desde 2009, então a gente já teve várias tratativas na gestão do prefeito Eduardo Cury com relação a esse projeto. Houveram algumas tratativas relacionadas a esse gargalo de trânsito, não especificamente relacionado a essa ponte, na época da construção do plano de mobilidade urbana. Então, o que aconteceu? Tiveram várias oficinas, o plano de mobilidade urbana ele é bem amplo com relação às questões de mobilidade, e uma das discussões na fase de diagnóstico do plano de mobilidade foi relacionada aos gargalos de trânsito da cidade. E o principal gargalo de trânsito é ali a rotatória do Colinas. Para você ter uma ideia, ali a gente transita com cerca de 180 mil veículos por dia. Para fazer um comparativo, a Dutra passam 125 mil veículos por dia nos 2 sentidos. Então o trânsito lá é maior que o da Dutra. Como é que a gente explica isso? A Dutra geralmente você passa 1 ou 2 vezes no dia, Ali na rotatória do Colinas, quem usa aquele dispositivo ali passa várias vezes ao dia. Você sai de casa, passa por ali, vai pegar o filho na escola, aquela coisa toda. Então é um fluxo muito grande. Então houve já essa discussão com a sociedade, não de forma explícita, mas de forma empírica, na construção do plano de mobilidade que culminou numa audiência pública para a validação desse plano. Então, de certa forma, essa discussão foi feita já com relação ao tipo os locais que demandariam alguma solução do poder público. A obra em si é uma solução de engenharia, Isso acaba não entrando nessas pautas de discussões. A gente avança mais com relação à necessidade da população, isso foi discutido, e aí foi dada uma solução de engenharia para resolver essa necessidade da população. As ciclovias inclusas nesse projeto? Não, o projeto não contempla ciclovias na parte de cima. O que acontece? Como você tem uma ponte que vai contemplar os fluxos de passagem, e o acesso de pedestres e ciclistas, o interesse de pedestres e ciclistas é no entorno ali, as pessoas querem ir para o Chapo Colinas,
o posto Chaparral, enfim, para os empreendimentos que estão ali, a ponte não dá acesso a isso, né? Mesmo que tivesse uma ciclovia e calçada lá em cima, ela vai devolver, né? Você descendo da São João, por exemplo, você vai sair lá perto da FAAP, lá na frente. Então, o que vai acontecer? Com agora a obra, a gente compatibiliza o projeto de ciclovia na parte de baixo, porque a rotatória está sendo mantida. Então, assim, ela não tá, a ciclovia está prevista, mas não na estrutura da ponte, está prevista na parte de baixo, à medida que a gente tira também fluxo de veículos lá e permite uma maior segurança para os ciclistas. E a Secretaria está desenvolvendo alguns novos projetos de ciclovia para a cidade? Sim, sem dúvida. Esse é o principal projeto de ciclovia para a cidade. A gente está em obra já, a maior ciclovia da cidade está em processo de construção nesse momento, que é a ciclovia do Cambuí, né, que ela vai ter aí 9 quilômetros de extensão, é a maior ciclovia de São José dos Campos. E o principal projeto de conexão entre as regiões é ali a conexão do Vidoc. Então a gente tem uma ciclovia grande, já que vem do Jardim das Indústrias, ali no Limoeiro, vem pela Via Oeste. A gente tem toda a parte de ciclovias vindo do Urbanova, né, pela Lineu de Moura. A gente tem o sistema de ciclofaixas chegando da região do Esplanada, ali pela Avenida Anchieta, Ana Maria Nardo. E a gente tem a primeira ciclovia de São José dos Campos, que é a Andrômeda Cidade Jardim. Então, qual que é a ideia? É construir a ciclovia ali pelo Vidoc. A gente tem alguns trechos já construídos que não estão em utilização. Por exemplo, a Rua Miguel Naquede já contempla, né, que é aquela de cima do shopping, já tem a ciclovia, mas ela não está sinalizada. Então, a gente vai fazer a sinalização agora. E passando em frente ao Extra, em frente à FAAP, também tem uma ciclovia lá, que na verdade é um passeio compartilhado que está faltando sinalização. E aí a gente faz essa ciclovia do Vidoca, e aí a gente consegue fazer a conexão da região oeste, região centro, com a região sul, e que é a região de maior demanda, de maior desejo de ligação entre regiões por meio de bicicleta. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela participação. E essa edição de O Vale Entrevista fica por aqui. A gente se vê em breve.